Deus, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos ter a revelação que vem do Senhor, nós precisamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, e usa a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Me perdoa, Deus, os pecados que eu cometi contra o Senhor, contra o meu próximo. Eu me arrependo e reconheço que sou pó, que eu preciso da revelação do Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, meu Deus, para poder ler tua palavra e ministrar. Eu preciso da sua graça, da sua misericórdia e da revelação do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nossos corações e que toda a ação do diabo seja agora repreendida em nome de Jesus Cristo. Amém? Veja bem, passando o sábado, é Marcos 16, passando o sábado, Marcos capítulo 16, no versículo 1. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram à sepultura. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Então, no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E lhes disse: ele disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciando àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram aos outros, também não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. Gente, tem tanta coisa aqui, nesse texto, e uma delas que eu quero ressaltar aqui é a dureza do coração. Muitas vezes nós não temos um coração ensinável, um coração tomado pela religiosidade, um coração tomado pela autossuficiência, um coração totalmente tomado pelo eu posso, eu consigo, por soberba, e isso me impede de ter revelação do Senhor, certo? Porque aqui, esses homens que caminharam com Jesus, esses homens que acompanharam tudo que Jesus passou, esses homens que viram Jesus ser preso, crucificado, mas esses homens também que viram milagres tremendos, ressurreição de mortos, cura de todos os tipos de enfermidades, andar sobre as águas, ser transfigurado, esses homens que viram coisas assim tremendas, não aceitaram o testemunho de uma mulher que foi curada por Jesus, foi liberta por Jesus Cristo. Não aceitaram o testemunho de outros homens que Jesus apareceu para eles. Será por que isso, hein? Aí eu fico pensando, sabe, por que o coração tão duro? Não é? Homens que tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo, caminharam com Jesus, foram discipulados por Jesus, ensinados por Jesus, mas
mas deixaram o seu coração endurecer. E o coração estava duro, era um pouco de soberba, eu acredito. Por quê? Porque, poxa, vem 2 testemunhos de pessoas diferentes dizendo: olha, nós o vimos, ele ressuscitou. Eles não creram. 2 testemunhos de pessoas diferentes, grupos diferentes de pessoas que viram. Será que é porque Jesus não apareceu para eles? Hein? Você acha que foi verdade? Nós que caminhamos com ele tinha que ter aparecido, era para nós, pô. Não é para uma ex-possessa, não é para esses outros discípulos aí que não eram tão chegados dele, mas é soberba no coração. Isso aí é orgulho espiritual. Isso é um espírito de religiosidade que estava atuando no coração daqueles discípulos de Jesus. Não obstante Jesus ter falado com eles que estaria com eles, que apareceria, que morreria, que ressurgiria, certo? Que encontraria com eles. Jesus já tinha dado esse recado, Jesus já tinha falado isso várias vezes com ele. Olha, eu vou para Jerusalém e vou ser morto, crucificado. Tanto é que Pedro pulou na frente e falou não e tal. Jesus falou: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro negou. Tudo isso tinha acontecido muito recente, aqueles dias ali. Estava muito latente, muito fresco na mente deles. Mas mesmo assim, muitas vezes nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós conhecemos o que Deus fala que é certo, mas a soberba, ela impede a gente de ter um coração ensinável, de ter um coração quebrantado, um coração que ouve o Senhor, através de pessoas que Ele quer usar. O Senhor Jesus escolheu, Deus escolheu na sua soberania, por ser absoluto, por ser o Senhor, que fosse Maria Madalena que visse a Jesus. Primeiro, e daí? Mas ela, pastor, poxa, mas uma mulher ex-endemoniada, sei lá o que essa mulher tinha, uma mulher que não... Eu sei, mas o Senhor Jesus a libertou, e o Senhor quis assim, é problema dele. Tudo bem, não vai crer numa mulher, aquela sociedade é uma sociedade machista, pode ser um vislumbre dessa mulher, um delírio dela, tudo bem, mas daqui a pouco chega 2 caras, olha, nós estávamos caminhando para o caminho ali de Emaús, e o Senhor parou, conversou com a gente, comeu com a gente à mesa, partiu o pão com a gente, e depois desapareceu da nossa frente. Jesus, e Ele mandou nos vir aqui contar para vocês. E Maria Madalena ainda falou assim: vai lá, o anjo falou para as mulheres que foram ungir, vai lá, conte aos discípulos e também a Pedro. Mas não tiveram um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração, sabe, para ouvir essa palavra. Então, muitas vezes, irmãos, nós bloqueamos a revelação de Deus, nós bloqueamos muitos ensinos, nós perdemos muito, porque nós temos um coração soberbo, um coração altivo, e algo altivo ao soberbo, Deus rejeita. Deus rejeita. Se eu acho que eu sou o cara, que eu vou ter a revelação, que... Não, peraí, meu amigo. Eu aqui, você acha que Deus vai falar com fulano aí da internet, ao invés de mim? Você acha? Não é? Você acha? Então isso é soberba. É soberba. E ao soberbo Deus rejeita. Tá? Ao soberbo Deus rejeita. E ao humilde de coração... Ele se revela e ele fala. Foi isso que aconteceu. Aqueles caras eram humildes de coração, né? Aquela mulher era humilde de coração, uma mulher que tinha ido ao fundo do poço. Ido ao fundo do poço mesmo. Eu acho que ela se sentiu o supra-sumo da rapiocagem, o último cavaleiro errante de uma terra carente de heróis. Eu acho que ela se sentia um lixo, até que o Senhor a libertou. Até que Jesus entrou na vida dela, até que ela cruzou por Jesus, Jesus a libertou. Então, não havia vaidade, não havia soberba no coração. Você acha que Deus não conhece o nosso coração? Então, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, não é porque Deus não quer falar, porque Deus sabe, se eu falar com esse cara, ele já é soberbo lá no fundo. Se eu falar com ele, se eu fizer isso, poxa, ele vai piorar a situação dele, não é? Então, muitas vezes, Deus permite que outras pessoas tenham a revelação e nós não tenhamos,
para que nós aprendamos a ser coração humilde e quebrantado. E isso é tão... pastor, você está falando mal dos discípulos de Jesus? Eu não acredito que era assim, não. Olha o que diz o texto, no versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, porque Judas já havia se desligado deles e se enforcado. Estando eles à mesa, lançou-lhes ao rosto a incredulidade e dureza do coração. Eu não estou mentindo, Jesus fez isso. Jesus chegou para eles e lançou no rosto: vocês são incrédulos. Lançar no rosto, no nosso linguajar mais aqui, é jogar na cara mesmo. Jesus jogou na cara dele. Quando fala lançar no rosto, para a gente entender melhor, Jesus jogou na cara dele: vocês são incrédulos, vocês têm o quê? A dureza, o coração endurecido. Jesus lançou a incredulidade e dureza do coração deles. Jesus deu um puxão de orelha nos 11. Jesus deu um puxão de orelha nos 11, cara. Com força. Certo? Jesus deu um puxão de orelha com força nos 11. Por causa da dureza do coração. Soberba, né? Incredulidade. Quantas vezes nós temos impedido Deus de falar com a gente e obstruído nosso canal de contato com Deus pela dureza do coração, pela nossa soberba. Não é? Quantos líderes, principalmente quem está à frente, né, que está na posição de liderança, talvez um membro, uma pessoa mais simples, vem com a revelação de Deus para falar com ele nem ouve, ou muitas vezes ouve e finge que não é nada demais e deixa passar, ou quem é esse cara para falar comigo e tal. Muitas vezes perdemos bênçãos tremendas, perdemos assim palavras de Deus abençoadas, porque achamos que Deus tem que falar primeiro com a gente. E quando você está na posição de liderança, isso é muito pior, porque a soberba mesmo vem. Então quanto mais em posição de liderança o Senhor te colocar, mais humilde nós temos que ser, mais dependente mais humilde, pronto para ouvir. Talvez aquela senhora humildezinha que senta lá no último banco, que ninguém nem cumprimenta na igreja, mas que tem assim um relacionamento íntimo com Deus. Talvez ela venha e fala coisas para a gente tremendas. Talvez uma pessoa passe e fala uma revelação direta de Deus para nossas vidas. Uma ocasião, eu estava em um local, numa igreja, e uma mulher foi tomada pelo Espírito Santo, foi impedida de falar. E aí ela foi para um canto com uma pessoa conhecida, e lá depois ela particular falou: olha, Deus me mostrava isso, eu estou chorando. A pessoa nem morava no local, no estado que nós estávamos, morava num lugar muito longe, mais de uns 4.000 quilômetros de distância, só apareceu naquele local uma vez e falou assim: olha, eu estou triste, chorando. Não é porque ninguém deixou eu falar, é porque impediram o Espírito Santo de falar, pois Deus vai descer o chicote sobre esse povo. E desceu. 1 ano e pouco depois, Deus desceu o chicote sobre aquele povo, e nós fomos testemunhas disso, do chicote descendo sobre aquele povo. Por quê? Porque houve uma soberba. Houve uma soberba da quem estava à frente naquele momento, de impedir o falar do Espírito Santo de Deus. Se não quisesse que falasse no meio do povo, poxa, mas que chamasse em particular, conversasse com a pessoa. Não deu nem ousadia, o chicote desceu com força. Então, por quê? Porque eu estou na plataforma. Se Deus tiver que falar, vai falar por mim? Deus não pode usar um simples lá embaixo? Deus usa aqueles que têm um coração disponível. Lembra lá de Josafá? Né? Deus usou um lá no meio do povo, lá no meio da multidão, mas aquele estava com o coração disponível, e Deus usou ele. E falou para o rei Josafá: essa batalha tu não vai ter que batalhar, não. Fala, Jeová. Então muitas vezes Deus está falando através de pessoas simples, Deus está falando através de circunstâncias, mas sempre Deus está falando. Nós precisamos ter a humildade, ter um coração humilde para poder ouvir de Deus. Muitas vezes a nossa cultura, a nossa teologia nos leva a uma situação, a um estágio em que nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Perdemos essa sensibilidade. Por quê? Poxa, eu já estudei tanto, eu sou mestre nisso, eu sou nisso. Sim, é uma bênção você estudar, é uma maravilha você ter conhecimento. Mas a revelação de Deus, ela independe da tua sabedoria humana. A revelação de Deus independe da tua sabedoria humana. Hoje eu falei e quero deixar aqui registrado. Para você ter uma oração de poder, uma oração eficaz, com poder, depende da profundidade do seu relacionamento com Deus em arrependimento de pecados. É diretamente ligado. Quanto mais eu me humilho na presença do Senhor, me arrependo dos meus pecados, me coloco numa condição de apenas servo, uma condição de um coração quebrantado, quanto mais eu me aprofundo nesse relacionamento de arrependimento de pecado, numa profundeza com Deus de arrependimento de pecado, mais poderosa e eficaz torna-se a minha oração. Agora, quem tem altivez no coração, quem tem orgulho no coração, ele não consegue descer para esse nível de arrependimento, porque acha que não precisa se arrepender. Então, muitas pessoas falam, me arrepender, mas eu já faço tanto para Deus, Deus não pediu para fazer nada, Deus quer fazer através de nós. Então esse orgulho, essa altivez, essa vaidade, essa autossuficiência espiritual nos impede de termos uma oração poderosa. É por isso que você vê talvez ministérios grandes igrejas, grandes ministérios, mas você não vê o poder de Deus atuando. E olha que o evangelho é pregado, vem com palavra, o evangelho é palavra e poder. E poder. Então, se não tem poder, porque tem pouco arrependimento de pecados. Pode ter bom louvor, né? Pode ter uma grande banda, um grande conjunto de louvor, um grande coral, uma grande estrutura física. Pode fazer muita coisa bacana, legal para Deus. Pode ter uma assistência social maravilhosa, pode estar envolvido com missões, pode estar envolvido com ajuda às famílias carentes, pode ter tudo isso no bojo. Né? Pode ter até uma escola, uma faculdade envolvida ali junto com aquela igreja local, pode ter tudo isso, mas você não vai ver o poder de Deus. Por quê? Quando acontece isso, é porque não há uma descida para arrependimento. Então, quanto mais você se aprofunda num relacionamento de arrependimento, mais eficaz e poderosa é a sua oração e a manifestação de Deus na igreja. E o que impede isso é a soberba. Aqui nós vimos, as mulheres viram a Jesus, viram o túmulo vazio. Maria Madalena viu a Jesus. Jesus falou com ela pessoalmente. Ela não teve uma visão, ela viu o próprio Cristo. Depois os caras no caminho de Emaús conversaram com Jesus, sentaram, ele partiu o pão. Não era um espírito, não era uma visão, porque houve o partir do pão. Mas mesmo com esses dois testemunhos, de pessoas que conviviam com os 11, eles não acreditaram. E Jesus lançou no rosto deles a incredulidade deles. Que nós não tenhamos um coração duro, que nós não tenhamos um coração soberbo, que nós não tenhamos um coração incrédulo. Porque aqui Jesus lançou no rosto deles a incredulidade e a dureza do coração. E se nós tivermos essa mesma incredulidade, essa dureza, não teremos revelação nem intimidade com o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que a cada dia você coloque-se na posição de ter um coração humilde e ensinável. A cada dia, coração humilde, a cada dia, um coração ensinável. Para a glória de Deus Pai. Tá legal? Feito isso, peça a Deus para sondar o seu coração, ver se há no seu coração um espírito de soberba. Peça a Deus, fala, Deus, sonde o meu coração. Vamos orar nesse sentido? Fala assim, Deus, em nome de Jesus, sonde o meu coração, vê se há soberba, vaidade, altivez, orgulho, autoconfiança, tentativa de dominar, de exercer o domínio. Senhor, examine o meu coração, vê se há sentimentos de soberba, vê se há um coração endurecido, Pai, em nome de Jesus, e revela para mim onde eu tenho pecado, onde eu tenho deixado falhas. Fala para Ele, revela para mim onde eu tenho pecado e deixado falhas, para que o meu coração endureça, para que ensoberbeça a minha alma, Senhor. Revela em nome de Jesus, porque
porque eu quero me arrepender e te pedir perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, revele a cada um que está ouvindo agora, onde há altivez, orgulho, vaidade, domínio próprio, dureza no coração, Senhor, revela em nome do Senhor Jesus Cristo, e que aqueles que ouvirem a revelação do Senhor, imediatamente se arrependam desse pecado, para que possa ter um canal aberto para ouvir o Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso site é o www.amazongospel.com.